família! Bem-vindos de volta. Estamos nós em mais um dia da nossa jornada espiritual, onde nós estamos buscando aprender a ouvir a voz de Deus, discernir a voz de Deus, separar a voz de Deus da minha voz, a voz dos meus medos, dos meus temores, da minha empolgação. Separar a voz de Deus da voz do inimigo, que às vezes fala conosco também. Quantos sabem que às vezes a gente tem várias vozes competindo pela nossa atenção, né? E às vezes a parte mais difícil é que a gente tem várias vozes falando ao mesmo tempo e a gente não sabe qual é a voz de Deus. Nós vamos falar sobre isso hoje. Nós estamos aqui muito mais do que qualquer outra coisa. Estamos numa jornada espiritual buscando ouvir a voz de Deus. Cara, a campanha de arrecadação na PIB é uma coisa muito tranquila, sabe por quê? É tipo assim, cara, vai ouvir a voz de Deus e obedece. É simples, queridos. A vida cristã é isso. Ouça a voz de Deus às vezes está na Bíblia, né? Está escrito ali a voz de Deus. Às vezes a voz de Deus é uma coisa muito específica, como essa questão de campanha, né? Obviamente não está escrito na Bíblia o que a gente deve dar, mas é ouvir a voz de Deus e obedecer. É simples. Ouça a voz de Deus, obedeça. Ouça a voz de Deus, obedeça. O que nós estamos vivendo aqui como família da fé nessa campanha é sobre crescimento espiritual, é sobre obediência, é sobre passos de fé, é sobre a gente, cara, passar por um processo que vai fazer muito mais do que redundar em um prédio, vai redundar em uma construção espiritual. A construção da obra de Deus na sua vida, da voz de Deus no seu coração, da união do povo de Deus em prol da missão que Deus tem nos dado como igreja e como família da fé aqui em São Francisco. E eu espero que você esteja se empenhando nessa jornada para ouvir a voz de Deus. E hoje nós vamos olhar algumas coisas muito, muito importantes com relação a ouvir a voz de Deus, porque às vezes a gente tem um pouco de confusão. Talvez você esteja nessa situação, né, pastor? Eu não sei, será que eu ouvi, será que eu não ouvi? Estou meio confuso, às vezes eu acho que sim, às vezes eu acho que não, às vezes eu acho que é isso, às vezes eu acho que é aquilo. Calma que nós vamos falar sobre isso e estamos aqui para a gente poder juntos aprender, juntos discernir. O que é discernir? Saber separar. Nós já falamos sobre isso, né? No nosso devocional de Provérbios. Saber separar o certo do errado. Isso é discernimento, saber separar. Tem um monte de coisa emaranhada, um monte de ideia, um monte de confusão. Como que eu separo o certo do errado, né? Nós vamos falar um pouco sobre isso hoje. Vamos juntos para a nossa leitura? Vai aparecer bem grandão aí para você que está no celular poder ler junto comigo. Quinta-feira. Quando Deus fala, ele dá uma direção específica. Uma direção específica. Olha só o que diz o nosso texto. Esse texto aqui fala, né, em meu trabalho como pastor, só que não sou eu que estou falando aqui, tá, gente? Nós pegamos textos devocionais, isso faz muitos anos já que a gente usa esses textos, pegamos textos devocionais de autores que trabalham a questão de generosidade, ok? Mas não deixa de ser verdade que eu já vivi isso também, mas não sou eu que estou escrevendo aqui, ok? Isso é um texto de um outro pastor. Em meu trabalho como pastor, muitas pessoas me procuram para ajudá-las a entender o que Deus quer para a vida delas. Muitas vezes eu sinto que Deus já falou com elas. E às vezes eu pergunto, o que você sente que Deus está te pedindo para fazer? E depois de ouvir, verificar se não tem nenhuma confusão causada pelo inimigo, eu as aconselho a fazerem aquilo que sentem de Deus. Olha que interessante, gente, porque de fato, né, esse texto, como eu falei, não é um texto que eu escrevi. Mas esse pastor que está relatando isso, está relatando uma coisa que eu já vivi muitas vezes no gabinete. De pessoas já terem ouvido a voz de Deus, só que elas estão confusas. Elas acham que, cara, eu tive uma ideia maluca, deve ser coisa da minha cabeça, né? E aí você fala, cara, tá bom, mas vamos lá, o que tá na tua cabeça? Aí começa a falar, e ambos, a pessoa e eu, chegamos à conclusão, cara, isso é Deus falando contigo. Não é com a tua cabeça, não, é Deus falando contigo. Por quê? Porque às vezes a gente tem dificuldade de ouvir, de entender o que sou eu, o que é Deus, o que é meu medo, o que é, né? A gente acaba tendo dificuldades de discernir, separar o certo do errado, né? E muitas vezes as pessoas já ouviram a voz de Deus, as pessoas já entenderam e só que não se dão, né? Não dão esse crédito, não entendem dessa forma. Eu lembro muitos anos atrás, quando eu estava no seminário, bacharel ainda, e uma missionária que trabalhava na Índia veio para falar com a nossa galera, né? Eram todos jovens ali, jovens seminaristas, veio falar com a gente e talvez alguns de vocês já tenham me ouvido falar essa história, mas só para você entender,
A Índia é um campo muito complicado de você ser missionário, muito complicado de você viver, tá? A Índia, apesar de ser um país muito lindo e com muito avanço tecnológico em algumas áreas, na maioria das suas áreas ainda há extrema pobreza, uma cultura totalmente pagã, né, politeísta, é bem complicado, muito, muito complicado, né? Eu não sei o que você já viu sobre a Índia, tem algumas novelas aí, filmes bem românticos, mas se você falar com alguém que já foi, você vai saber que é bem complicado. A Julie, minha esposa, já esteve na Índia, então, né, eu nunca estive, mas a Julie já esteve, e estou falando assim de alguém que sabe, tá? E essa missionária, ela trabalhava na Índia com crianças e tal, parecido um pouco com a Madre Teresa, né? Trabalhava com criança e tal. E tinha uma jovem moça que veio procurar essa missionária, pediu um aconselhamento, falou: olha, ela falou, ela, americana, né? Isso lá nos Estados Unidos. Americana, jovem moça, 22 anos. Falou: olha, eu não sei, missionária, me ajuda a entender, porque eu tenho um sentimento assim de que talvez Deus queira que eu, sabe, que eu vá para a Índia como missionária e tal. E ajude você com as crianças lá e tal. Eu sinto no meu coração que talvez seja uma direção de Deus para mim, mas eu não tenho certeza. Eu acho que eu não sei, eu estou confusa. Me ajuda a entender, me ajuda a discernir. E aí a missionária deu uma resposta, para mim foi fantástico. Olha o que a missionária falou. Ela falou assim: deixa eu só entender. A missionária falou: deixa eu só entender. Você é uma jovem moça americana. Certo? Certo, certo, sou assim. Solteira ainda, certo? Certo, solteira. E você está pensando em ir para a Índia para trabalhar com crianças que você nunca conheceu, nunca viu na vida, certo? Isso, exatamente. E abrir mão de um dos países mais ricos do mundo para ir para um dos países mais pobres do mundo, certo? Isso que eu estou pensando. E abrir mão, inclusive, da sua possibilidade de casar com um americano, porque você está com 20 e poucos anos, é solteiro, você poderia casar. Você vai abrir mão de casar também para ir para lá e talvez casar com um indiano, talvez não casar. E tudo isso você está pensando, cogitando. Isso, eu estou pensando nisso. Ela falou: minha irmã, você acha que essa ideia viria da tua cabeça? Sabe? Tipo assim, que pessoa naturalmente, uma jovem americana com toda a vida pela frente pensaria: eu vou me mudar para um país que eu nunca fui, abrir mão de conforto e riqueza para ir para um ambiente com pouco conforto, com pouca riqueza, podendo talvez nunca me casar para eu poder cuidar para o resto da minha vida de crianças que eu nunca vi na vida. Ela falou: cara, a sua ideia, ela não é uma ideia que viria naturalmente na cabeça de uma pessoa. Ou Deus botou essa ideia no teu coração, ou não sei como explicar isso, né? E a forma que ela falou, cara, você acha que talvez foi Deus que botou essa ideia na tua cabeça? Vamos falar objetivamente, ninguém pensaria nisso se não fosse uma obra de Deus, um trabalhar de Deus no coração, dizendo: olha, é isso que eu quero que você faça. Então é sobre isso que nós estamos falando aqui. É sobre essa ideia que o devocional de hoje está tratando, e voltando aqui ao nosso devocional, né? Às vezes a pessoa: cara, o que eu devo fazer? E o pastor fala: cara, Deus já ouviu, na verdade. Talvez você já ouviu a voz de Deus daquilo que você precisa fazer. Eu não sei como é que você está aí, né, com relação a ouvir a voz de Deus, mas talvez você já ouviu. Olha só a continuação. Em outras situações, as pessoas sentem confusas na hora de descrever o que acham que Deus está falando. E nessas situações eu aconselho as pessoas a continuarem buscando. Então tem confusão? Tem confusão ainda? Não tem certeza? Continua buscando. Olha 1 Coríntios 14, versículo 33. Diz o seguinte: que Deus não é Deus de desordem, mas de paz. Deus não é Deus de desordem, mas de paz. Então, se você não tem clareza, ou se Deus não falou ainda com você, você talvez ainda não o ouviu completamente. Ok? Então, por quê? Porque olha só essa última frase. Às vezes acontece o seguinte: quando Satanás ou o meu eu falam, Satanás, o inimigo, e o meu eu falam, normalmente há confusão e incerteza. Mas quando Deus fala, não há dúvida do que devemos fazer. Então, às vezes a pessoa, né, ainda está um pouco confusa com relação àquilo que deve fazer,
porque ainda tem, talvez já tenha a voz de Deus, mas ainda tem a voz de Satanás, que pode ser a voz do medo, a voz da confusão, a voz do meu eu, lutando com aquilo que Deus falou, então talvez ainda tem vozes, né, informando. Eu não sei como é que tá isso para você aí, cada um de vocês estão assistindo, né, aqui Deus já tem dado algumas ideias para gente, para mim e para a Júlia. Nós vamos anunciar nesse domingo, né, aquilo que Deus está nos convocando como família a fazer. Nós falamos sobre isso, dia 6, eu e a Julie apresentamos aquilo que Deus nos desafiou a fazer e pedimos que você continue orando, buscando, para que dia 13 você possa sinalizar aquilo que Deus pediu para você fazer. Mas talvez você ainda está, né, um pouco confuso, ainda tem a voz do eu, né, brigando com a voz de Deus, talvez tenha a voz de Satanás, colocando medo, enfim. Continue buscando, porque Deus não é um Deus de confusão. O que nós queremos nesse tempo de busca e de compreensão da voz de Deus? Queremos chegar a um lugar onde a gente diz, cara, eu acho que eu consegui discernir o que é o eu, o que é a voz de Satanás e o que é a voz de Deus. E eu possa, com clareza, poder dizer, eu creio que eu ouvi de Deus a respeito disso, vou seguir essa direção, entendendo que é uma direção de Deus para a minha vida. Então, se há confusão, se você não tem paz ainda, continue buscando. Deus não é um Deus de confusão e Deus não é um Deus de compulsão, sabe, de dizer assim, cara, tem que fazer, e é assim, e, cara, de cobrança, cara, Deus é um Deus de direção e paz. Esse tem que ser o nosso alvo, direção e paz. De dizer, ok, Deus, me dirige, eu quero ouvir tua voz, sem forçação de barra, sem torceção de braço, né? E de paz. Talvez aquela paz como nós falamos ontem, né? A paz que não quer dizer que as circunstâncias estejam todas favoráveis, mas eu tenho uma paz de Deus, né? Uma direção de Deus, uma clareza dentro do meu coração. Então, que nós possamos continuar buscando isso. Se você já sente que tem uma direção de Deus, lembre, se você é casado, fala com seu cônjuge, né? Se você tem filhos, compartilha com seus filhos. Isso é muito importante que eles vejam o exemplo de vocês dentro de casa, de você pai, você mãe dentro de casa. Compartilhe com seus filhos, olha, família, vamos sentar, ó, nós estamos pensando em fazer isso, isso e isso, uma direção que Deus tem. Vamos orar por isso como família. Inclua os seus filhos nisso. Cara, pensa no efeito do seu filho, independente da idade que ele tenha, sua filha. Entender que vocês como pais estão buscando a Deus, estão se alinhando como casal, se você é casado, e estão compartilhando com a família um desafio e uma direção de Deus para sua. Cara, isso vai formar no seu filho o entendimento de que é assim que a gente faz, como seguidor de Jesus. A gente ora, a gente busca de Deus uma direção, a gente compartilha com a família. Isso vai plantar sementes na vida dos seus filhos que podem ser transformadoras para o futuro deles. Lembra que tudo que a gente faz ensina. Tudo que a gente faz ensina nossos filhos. Inclusive, compartilhar, né, numa reunião de família aí, aquilo que Deus esteja direcionando você para fazer. Então, se você já tem uma direção de Deus, começa a compartilhar, começa a pedir direcionamento a respeito disso e envolva a sua família nessa jornada junto contigo. Olha a oração de hoje. Meu Deus, te louvo porque o Senhor é pessoal, claro e certo no que diz. Me ajude a entender especificamente o que o Senhor quer de mim. Se já o ouvi, que possa proceder sem temor. Se ainda há confusão, fala claramente comigo. Eu oro em nome de Jesus. E nosso motivo de oração hoje é o engajamento de todos na campanha de ampliação. Engajamento de todos na campanha de ampliação. Por quê? Porque nós queremos que isso seja uma jornada em família da fé. Uma jornada juntos, cada um fazendo aquilo que Deus te direcionou. Só você e Deus vão saber o que Deus te direcionou, porque é anônimo, a gente não é sobre isso. Mas é sobre todos nós ouvirmos a voz de Deus, sobre todos nós, né, darmos passos de fé, sobre todos nós unirmos os nossos esforços. E confesso para você uma coisa, eu estou orando, não sei se vai ser assim, mas eu estou orando, para que a gente não somente atinja o nosso alvo financeiro para ampliação, mas que a gente passe do nosso alvo financeiro de ampliação. Por que isso? Não porque isso vai trazer mais recurso para nós. Claro que recurso é bom, ajuda a gente a fazer mais coisas, mas não é sobre isso. Porque se a gente não somente alcançar, mas passar, é sinal de que a gente entendeu, é sinal de que a gente se uniu, é sinal de que a gente deu passos de fé
e é sinal de que Deus trabalhou na vida de cada um de nós. E isso é o ouro dessa história, cara, isso é o tesouro dessa história. Prédios a gente constrói e com o passar de tempo a gente já muda, um dia não vão estar aqui. Mas o crescimento de Deus na sua vida e na minha vida dura por toda a eternidade. Esse processo que a gente está vivendo, a gente leva com a gente para onde a gente for. O prédio a gente não leva com a gente, mas o processo de Deus, o ouvir a voz de Deus, o obedecer a voz de Deus, o tomar passo de fé, isso ninguém tira da gente. E isso é o mais precioso de todos. Então vamos orar para que a gente possa ouvir a voz de Deus e para que nós possamos estar todos engajados nesse processo que Deus tem para nós como igreja. Amém? Vamos fazer isso? Pai, nessa manhã nós louvamos o Senhor, Deus, por esse processo, esse desafio, Deus. Eu te agradeço pelo desafio, porque são desafios que geram crescimento em nós. Então, muito obrigado por esse desafio e por outros que virão, Pai, porque são oportunidades de crescimento, de fé, de ousadia, de ouvir Tua voz, de nos unirmos como família da fé em prol daquilo que o Senhor tem nos entregado. Pai, nós oramos para que toda a confusão seja desfeita, Pai, em nome de Jesus, onde a voz do eu ou a voz do inimigo ainda está falando. Pai, eu oro que o Senhor ajude cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs, a separarem, discernirem o que é a voz de Deus, o que é a voz do inimigo, o que é a voz do eu. E que, à medida que nós nos aproximamos do dia 13, Pai, que todos tenham clareza, entendimento daquilo que o Senhor os chamou a fazer. Não um homem, não uma igreja, não uma placa, mas Deus, aquilo que Deus chamou cada um de nós a fazermos, Pai. E que, ao nos unirmos nisso, Pai, que nós possamos viver espiritualmente algo muito, muito especial como família da fé. Eu oro, Pai, pelo engajamento de todos nesse sentido, que cada um faça aquilo que pode, cada um faça aquilo que foi direcionado por Deus, e que seja a respeito da nossa união em torno e em prol desse processo todo. Obrigado por aquilo que o Senhor já está fazendo, Deus. Obrigado pelas pessoas que já estão entendendo, já estão recebendo direção. Oro por aqueles que ainda estão buscando, Pai, que o Senhor fale claramente ao seu coração e que o dia 13 seja um dia lindo de comemoração, de celebração, de união em prol daquilo que o Senhor tem nos dado. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe vocês. Nos vemos amanhã. Até lá, um ótimo dia para todos.